Bolsonaro passa a primeira noite internado em hospital de São Paulo após ser diagnosticado com obstrução intestinal. Equipe médica do Vila Nova Star descartou cirurgia de emergência, após exames clínicos, laboratoriais e de imagem. Presidente vinha se queixando há dias de dores abdominais e soluços persistentes. Ele foi transferido de Brasília para São Paulo na noite de quarta, 14. O presidente Jair Bolsonaro, sem partido, passou a primeira noite internado no Hospital Vila Nova Star, na Vila Nova Conceição, na zona sul de São Paulo. Ele foi transferido de Brasília para São Paulo na noite de quarta-feira, 14, após apresentar um quadro de obstrução intestinal. O G1 apurou que Bolsonaro passou bem durante a noite e deve realizar novos exames de imagem durante a manhã desta quinta, 15. Após a realização de exames clínicos, laboratoriais e de imagem na noite desta quarta, 14, a equipe médica que cuida do presidente, coordenada pelo cirurgião gástrico Antônio Luiz Macedo, definiu que ele receberá um tratamento clínico conservador, descartando a necessidade de uma cirurgia de emergência inicial. Ele vai permanecer internado, e não há previsão de alta. O senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, foi transferido na noite desta quarta-feira para o Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, após passar por uma avaliação no Hospital das Forças Armadas, em Brasília, e ser diagnosticado com um quadro de suboclusão intestinal. Após avaliações clínica, laboratoriais e de imagem realizadas, o presidente permanecerá internado inicialmente em tratamento clínico conservador, disse a nota divulgada pelo hospital na quarta, 14. Segundo o senador Flávio Bolsonaro, patriota Rio de Janeiro, filho do presidente, o presidente ficará em observação por 3 dias em São Paulo. O presidente chegou a São Paulo às 18h54 de quarta-feira, 14, em um avião da Força Aérea Brasileira, FAB, no aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista. Às 19h38, estava no Hospital Vila Nova Star, onde atende o cirurgião gástrico Antônio Luiz Macedo, que cuida de Bolsonaro, desde que sofreu uma facada na campanha eleitoral de 2018. O médico viajou para Brasília, para avaliar a saúde de Bolsonaro, e decidiu trazê-lo para São Paulo para a realização de novos exames e avaliação da necessidade de uma cirurgia de emergência. Na manhã de quarta, o presidente tinha sido internado no Hospital das Forças Armadas, em Brasília, após sentir dores abdominais durante a madrugada. Segundo o ministro das Comunicações, Fábio Faria, Bolsonaro chegou a ser sedado durante a realização de exames. Por volta das 16h30, Bolsonaro deixou o hospital e foi levado de ambulância para a base aérea de Brasília, onde um avião o aguardava. O presidente chegou ao local por volta das 17 horas, e o avião decolou às 17h29. De acordo com a assessoria de imprensa do Hospital Vila Nova Star, assessores, equipe médica e de enfermagem se reuniram para avaliar os procedimentos que seriam realizados, e uma suíte foi preparada para receber o presidente. Antes da chegada do paciente, o hospital passou por uma varredura feita pelos seguranças da presidência. Em abril deste ano, Bolsonaro já havia dito que poderia passar por uma nova cirurgia em razão da facada. Por causa das dores, as reuniões de Bolsonaro marcadas para amanhã de quarta-feira, 14, foram canceladas. O presidente vinha se queixando nos últimos dias de soluços persistentes. Ele chegou a falar sobre o problema em transmissões ao vivo na internet. Por causa da facada de 2018, o presidente da República realizou 4 cirurgias em São Paulo, todas conduzidas pela equipe liderada por Antônio Luiz Macedo no Hospital Vila Nova Star, na capital paulista. A última foi realizada em setembro de 2019, quando o presidente corrigiu uma hérnia, saliência de tecido, surgida no local das intervenções anteriores. Veja nas imagens abaixo, a ambulância com Bolsonaro, a caminho do hospital em São Paulo. Veja nas imagens abaixo, a ambulância com Bolsonaro posicionada na base aérea de Brasília. Veja na imagem abaixo, o presidente Jair Bolsonaro deixando o Hospital das Forças Armadas, para ser encaminhado à base aérea de Brasília.
De acordo com a nota oficial, a constatação da obstrução intestinal foi feita pelo cirurgião gástrico Antônio Luiz Macedo, que acompanha a saúde de Jair Bolsonaro desde o atentado à faca sofrido pelo então candidato nas eleições de 2018. O médico foi chamado a Brasília em razão da internação do presidente e também deve ficar responsável pela avaliação do quadro após a transferência para São Paulo. Abre aspas. Após exames realizados no HFA, em Brasília, o Dr. Macedo, médico responsável pelas cirurgias no abdômen do presidente da República, decorrentes do atentado à faca ocorrido em 2018, constatou uma obstrução intestinal e resolveu levá-lo para São Paulo, onde fará exames complementares para a definição da necessidade, ou não, de uma cirurgia de emergência. Fecha aspas. Diz a nota do Ministério das Comunicações. No fim da manhã, o ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, havia informado que Jair Bolsonaro estava bem e ficaria apenas em observação. O perfil oficial de Jair Bolsonaro em uma rede social publicou nota na qual ele agradece as orações e disse que enfrenta um novo desafio em decorrência do atentado que sofreu na campanha eleitoral de 2018. Por causa das dores, as reuniões de Bolsonaro nesta manhã foram canceladas. O presidente vinha se queixando nos últimos dias de soluços persistentes. Ele chegou a falar sobre o problema em transmissões ao vivo na internet, veja vídeo abaixo. Por causa da facada de 2018, o presidente da República realizou 4 cirurgias em São Paulo, todas conduzidas pela equipe liderada por Antônio Luiz Macedo no Hospital Vila Nova Star, na capital paulista. A última foi realizada em setembro de 2019, quando o presidente corrigiu uma hérnia, saliência de tecido, surgida no local das intervenções anteriores. Se inscreva para acompanhar a cobertura completa dessa notícia e de muitas outras.